Você já sentiu aquela sensação de que algo está prestes a acontecer, como se o mundo, de repente, estivesse se preparando para revelar uma verdade tão profunda que nada mais faria sentido? E se eu te dissesse que você está prestes a perder a última chance de ouvir algo que poderá mudar o rumo da sua existência? Algo que, em sua essência, pode te transformar para sempre. E ainda assim, você sente esse desconforto inexplicável, um arrepio que percorre sua espinha, como se sua alma já soubesse há muito o que está por vir. Mas você ainda não está pronto para acreditar. Você já parou para pensar que talvez no fundo, todos os sinais que você ignorou até agora estavam te chamando para este exato momento? A pergunta é, você está ouvindo? Ou será que está tão preso à sua rotina, às suas crenças, que não percebe a porta que se fecha bem diante de seus olhos? Ele está voltando. E essa não é uma história qualquer. Não é uma narrativa comum de fim de semana para passar o tempo. Não. Esta é a última chamada. E se você não atender, poderá ser tarde demais. As consequências de ignorar essa chamada não são pequenas. Elas podem definir quem você será no resto da sua vida. Mas quem é ele? Um líder? Um salvador? Ou talvez o reflexo de algo maior, mais misterioso, que reside dentro de cada um de nós? É um ser que transcende os limites da compreensão humana, que desafia todas as explicações racionais. Sua volta não é para o corpo, mas para a alma. E é por isso que você se sente atraído por esta mensagem, mesmo sem entender o porquê. Você sabe, lá no fundo, que a sua própria alma está em jogo. O que você decidir agora determinará se será capaz de suportar o peso dessa revelação ou se sucumbirá ao vazio de uma existência sem propósito. Os ventos estão mudando e o tempo parece estar acelerando. Você já percebeu? As coisas que antes pareciam claras agora são turvas. Os caminhos que antes eram seguros agora te desafiam. As escolhas que você toma, a forma como vive sua vida, tudo está te levando para um ponto de inflexão. E se você não agir, se você não entender a profundidade dessa mensagem, o que acontecerá quando ele finalmente retornar? Você vai estar pronto para encarar a verdade ou será engolido pela névoa da dúvida e do arrependimento? Agora, a pergunta mais difícil. Você está disposto a mergulhar nesse abismo desconhecido? Ou será que vai se afastar, fugir, como todos? Aqueles que, no momento da verdade, preferem permanecer na ignorância, protegidos pela falsa sensação de segurança? Esta é a última chamada, e você não pode mais se esconder. A resposta que você der agora definirá o seu destino. Ele está voltando. A última chance para a sua alma está diante de você, e é agora que a jornada começa. Você já sentiu aquele desconforto inexplicável que começa na sua mente e se espalha pelo corpo, como se algo estivesse prestes a acontecer? Não é apenas um pensamento fugaz. É uma sensação que toma conta de todo o seu ser. Algo que você não pode ignorar, embora tente. Como se uma cortina estivesse prestes a se levantar e revelar algo muito maior do que você consegue compreender. Algo que está se aproximando, vindo de um lugar distante, mas ao mesmo tempo tão perto que você pode sentir sua presença, mas não consegue tocá-la. Algo que está a ponto de invadir o seu espaço de maneira silenciosa, implacável. E você só tem uma chance de entender o que está acontecendo antes que seja tarde demais. Não, você não está apenas imaginando isso. Ele está voltando. As palavras parecem simples, mas o peso delas é inegável. É o tipo de verdade que você sente nas entranhas, como um farol que acende no fundo da sua alma, sem que você saiba exatamente o porquê. Mas ainda assim, você sabe, ele está vindo.
E é agora que você terá que decidir. Você se abrirá para isso ou continuará tentando se esconder como sempre fez? Quando as pequenas coisas começam a desaparecer, você percebe que está se aproximando de algo muito maior. Não é sobre o que está à sua volta, mas sobre o que está dentro de você. Você já tentou desviar os olhos, já tentou encontrar distrações para não encarar o que está realmente acontecendo. Mas não importa o quanto você se afaste, a verdade sempre encontra seu caminho de volta. E a verdade que você mais teme não está lá fora, está dentro de você. Aquela voz que você se acostumou a ignorar, os ecos do que você realmente deseja, os suspiros silenciosos da sua alma pedindo para ser ouvida. Ele está voltando, e com ele vem o confronto inevitável com a parte de si mesmo que você tem tentado evitar. Como você se sente agora? Como você se sente sabendo que não pode mais adiar o confronto? Pode ignorar os sinais? Pode fugir dessa pressão interna? A questão é, por quanto tempo você pode adiar isso? Ele está chegando, e uma vez que ele chegar, não haverá mais como voltar atrás. Você já tentou entender por que algo dentro de você está resistindo a aceitar essa verdade? Não é que você tenha medo da mudança. Talvez seja o medo de perceber que você está mais distante de si mesmo do que imaginava. E você sente isso, não sente? O buraco dentro de você que, por mais que tente preencher com distrações, com conquistas, com novas máscaras, nunca desaparece. Ele está voltando, mas para onde você vai quando a verdade for finalmente revelada? Vai procurar mais distrações? Vai continuar se escondendo atrás das mentiras que contou para si mesmo? Ou vai encarar o que está vindo de frente? Você vai conseguir suportar o peso disso ou se perderá em suas próprias dúvidas? O que você tem a perder? Porque não se trata de um acontecimento qualquer. Não é sobre esperar por uma mudança que virá de fora, mas sim sobre a transformação que começa no fundo da sua alma, onde nada mais pode se esconder. Ele está voltando, e a pergunta que fica é: quando ele chegar, você estará pronto para ouvi-lo? Ou será que o medo, a vergonha, os arrependimentos de uma vida inteira irão te impedir de se abrir para a única verdade que pode te salvar? Você tem a capacidade de lidar com a liberdade que ele traz, ou vai se perder nas correntes que você mesmo construiu? Como você pode negar essa realidade que está se formando diante de você, como um chamado que você não pode ignorar, como algo que já está escrito, mas você se recusa a ler? Cada segundo que passa é mais um segundo perdido. Cada respiro que você dá é mais uma chance que se esvai. Ele está voltando. A última chamada para sua alma está chegando. Sabe quando você se pega olhando para o vazio e sente que há algo que não pode ser explicado? Algo que está prestes a surgir das profundezas da sua consciência? Algo que, por mais que você tente evitar, só faz crescer e se intensificar dentro de você. Um buraco escuro que te chama, uma sensação de que algo está para acontecer, mas você não sabe o que é. Você não sabe se é o medo do desconhecido ou o reconhecimento de algo que você já sentia, mas nunca quis admitir. Quando foi a última vez que você olhou para dentro de si mesmo e verdadeiramente se perguntou: quem sou eu realmente? Não as versões que você construiu para os outros, não os papéis que você desempenha, mas quem você é no fundo, quando as máscaras caem, quando os outros não estão olhando. Você está pronto para enfrentar isso? Você está pronto para olhar para os seus próprios olhos e não encontrar os reflexos distorcidos que você tem tentado manter? Ele está voltando, e a única maneira de entender o que está por vir é olhar para dentro. Só que a verdade que você encontrará não será fácil. Não será um alívio, será uma ruptura. Ele está voltando,
e você será forçado a enfrentar o que está em seu interior, sem mais desculpas, sem mais justificativas. Você vai se ver pela primeira vez sem os filtros que criou, sem as histórias que contou para si mesmo, e o que você verá pode ser mais desafiador do que qualquer coisa que você já enfrentou. Cada escolha que você fez até agora foi uma tentativa de escapar. O que você tem medo de perder? O que você tem medo de descobrir sobre si mesmo? O que você teme mais, a transformação ou a permanência do que você já é? A vida, como você conhece, está prestes a ser desfeita e com ela vem a chance de reconstruir tudo, de se reinventar, de viver sem os grilhões do passado. Ele está voltando e com ele vem a chave para a sua liberdade. Mas para usá-la, você precisa primeiro romper com o que te mantém preso. Você precisa aceitar que não há mais como se esconder. Você tem se esquivado da dor por tanto tempo, mas sabe que não pode mais fugir dela. Ele está voltando para te desafiar, para te obrigar a se confrontar com os seus maiores medos, com as suas maiores fraquezas. E talvez, só então, você poderá encontrar a verdadeira força. Mas o medo, ele nunca deixa de nos acompanhar. E quando você se vê na beira do precipício, a tentação de voltar para a segurança das mentiras que você criou é irresistível. Você já teve a sensação de estar indo em direção a algo que você sabe que vai te mudar completamente, mas não tem certeza se está pronto para aceitar o preço dessa mudança? Essa é a essência da luta que está se desenrolando dentro de você agora. O conflito entre quem você pensa que é e quem você realmente pode se tornar. Ele está voltando e você não pode mais fingir que não ouviu o chamado. Você não pode mais desviar os olhos do abismo que está diante de você. Só há um caminho agora, enfrentar isso de frente, sem mais hesitações, sem mais máscaras. A única forma de atravessar esse abismo é com coragem. E essa coragem não virá de fora, ela virá de dentro de você. Mas você está disposto a encontrá-la ou vai continuar fugindo? Ele está voltando. E o que você fará quando ele chegar? Estará pronto para encarar a verdade que ele traz? Ou vai continuar fugindo até que o último fio de esperança se rompa? Ele está voltando. E com ele vem a última oportunidade de transformação. Não há mais tempo. A última chamada para... Sua alma está se aproximando e você não pode mais escapar. Você já percebeu como, às vezes, é mais fácil olhar para o exterior do que olhar para dentro de si mesmo? Você se acostumou a viver no raso, onde tudo parece controlável, previsível, seguro. Mas há algo dentro de você que está chamando, não é? Algo que você tem se recusado a escutar. Algo que não pode mais ser ignorado. As distrações que você colocou na sua vida, as responsabilidades que você carregou, os compromissos que você assumiu, tudo isso tem sido um escudo. Um escudo. E contra a dor, contra o medo do que você realmente é. Mas esse escudo agora está começando a rachar. Ele está voltando, e com ele vem a verdade que você tem evitado por tanto tempo. Não há mais como fugir. A verdade não vai se esconder. Ela vai te encontrar de uma maneira ou de outra, e quando ela chegar, não há mais volta. A única maneira de seguir adiante será deixar para trás tudo o que você achou que sabia, tudo o que você acreditou ser verdadeiro sobre si mesmo. Você se lembra de quando era criança e acreditava em tudo sem questionar? O mundo parecia simples, não era? Tudo tinha um propósito, tudo fazia sentido. Mas à medida que crescemos, somos ensinados a esconder nossas emoções, a racionalizar nossos desejos, a silenciar nossos anseios mais profundos. Então, nos encontramos vivendo uma vida que não é nossa, em um corpo que não nos representa. Tentamos buscar significados em tudo ao nosso redor, mas esquecemos de olhar para dentro. Como você chegou até aqui? Como você se perdeu de quem você realmente é?
Ele está voltando. E quando ele chegar, a única pergunta que você vai ser capaz de fazer a si mesmo é: por que demorei tanto para acordar? Porque, no fundo, você sabe que a resposta estava dentro de você o tempo todo. Ele está voltando para te mostrar o caminho de volta para si mesmo. Mas você tem coragem de seguir esse caminho? Ou será que o medo do desconhecido te paralisará? Você sente isso, não sente? Esse buraco dentro de você, esse vazio que não pode ser preenchido com mais conquistas, mais objetos, mais distrações. Você tentou de tudo, mas nada parece funcionar. Talvez seja o medo do que está à sua espera. Porque no fundo, você sabe que quando ele voltar, você não será mais o mesmo. Não há como continuar a viver como antes. O controle, as ilusões de segurança, tudo isso vai desmoronar. E você estará diante de uma escolha: encarar a transformação ou continuar vivendo na mentira. Você pode fugir por mais algum tempo, é verdade, mas não por muito. O chamado está ficando mais forte. Ele está voltando, e quando ele chegar, será a última chance para a sua alma, a última oportunidade de escapar das sombras que você mesmo criou. Você vai reconhecer a sua chance ou vai deixá-la passar? A questão é: você realmente conhece a si mesmo? Ou será que você tem vivido sob uma identidade falsa, uma máscara que foi construída ao longo dos anos para agradar aos outros, para atender às expectativas? A dor que você sente não é o que você pensa que é. Não é o peso das responsabilidades. Não é a pressão do mundo exterior. A dor vem do que você está negando dentro de si. Ela vem de algo muito mais profundo, de algo que você tem tentado esconder até de si mesmo. Ele está voltando e você precisa decidir se está pronto para encarar essa dor ou se vai continuar se afastando dela. Quando ele voltar, tudo que você tem tentado evitar será revelado. Você pode se esconder até não conseguir mais, mas a verdade virá, e a única maneira de se libertar será abraçá-la. Está pronto para a transformação. O que ele traz? Ou vai continuar se iludindo com a falsa sensação de controle que você construiu ao longo dos anos? Talvez o maior medo que você tenha não seja o que está à sua frente, mas o que você vai encontrar dentro de si. Ele está voltando, e com ele vem a possibilidade de uma verdadeira libertação. Mas também vem a necessidade de confrontar a parte de si que você tem se recusado a ver. Você pode enganar os outros, pode fingir para o mundo inteiro, mas não pode enganar a si mesmo. Há algo dentro de você que você tem evitado por tanto tempo, algo que está gritando por sua atenção. Talvez você tenha se afastado disso por medo, talvez tenha ignorado esse chamado por achá-lo perigoso, mas no fundo você sabe que não pode mais continuar ignorando. Ele está voltando para te guiar de volta a si mesmo. Mas para isso você terá que enfrentar as sombras que você carregou por tanto tempo. Você sente o peso disso, não é? O peso daquilo que está por vir, a tensão que cresce a cada segundo. Mas o que você não percebe é que o peso é a própria libertação. A dor que você sente não é um castigo, não é algo que foi imposto a você. A dor é o reflexo da sua resistência à transformação. Você está preso ao passado, aos arrependimentos, às falhas, às expectativas que você tem sobre si mesmo. Mas ele está voltando, e com ele vem a chance de deixar tudo isso para trás. Você vai continuar preso ao que foi ou vai se entregar ao que pode ser? Ele está chegando para te dar a última oportunidade de escolher quem você será daqui para frente. E você não pode mais se esconder de si mesmo. Talvez a grande questão seja essa: o que você tem medo de perder? O que você tem medo de encontrar dentro de si quando tirar a máscara e olhar para o espelho? O medo de descobrir que você não é quem pensava ser? Que a vida que você construiu não tem mais sentido? Que tudo o que você fez até agora foi
Uma tentativa de preencher um vazio que não pode ser preenchido com mais coisas, mais títulos, mais status. Você já se perguntou o que aconteceria se deixasse de lado todos esses elementos externos e olhasse profundamente para dentro? Ele está voltando, e com ele vem a oportunidade de fazer isso. Mas para isso, você precisa se arriscar, precisa correr o risco de se perder, para então se encontrar. A verdadeira liberdade não vem da fuga, mas da entrega. E você está pronto para se entregar. Está pronto para abandonar as mentiras e encarar a verdade nua e crua sobre quem você realmente é? Cada momento que você passa resistindo a essa transformação é um momento perdido. A última chamada para a sua alma está chegando e você não pode mais fugir da oportunidade de mudar. Ele está voltando e quando ele chegar, será a última chance que você terá de se libertar das amarras que você mesmo criou. A única maneira de sair dessa prisão interna é enfrentar a dor, encarar a verdade e se permitir ser transformado. Você vai continuar se escondendo ou vai finalmente dar o passo que mudará sua vida para sempre? Você tem se perguntado por que ainda se sente incompleto, como se houvesse algo faltando, como se a vida que você está vivendo não fosse a verdadeira. Não é algo que você possa facilmente colocar em palavras, mas há uma sensação que está se tornando impossível de ignorar. Talvez seja o reflexo de tudo o que você tem tentado acumular, de todas as coisas que você pensou que iriam preencher o vazio dentro de você. Títulos, sucesso, relacionamentos, realizações. Você já teve tudo isso, mas o que resta? Como você ainda pode olhar para a sua vida e sentir que algo está fora de lugar? Ele está voltando. E a verdade é que, quando ele voltar, ele vai arrancar de você todas essas camadas que você construiu para se sentir seguro. A armadura que você colocou ao longo dos anos para se proteger do medo, da dor, da vulnerabilidade. Tudo isso vai ser desfeito. E o que você encontrará lá dentro? O que está aguardando por você quando o resto do mundo não tiver mais distrações para oferecer? Essa sensação de falta, de vazio, não é algo a ser ignorado. É um chamado para você olhar mais fundo, para encarar o que realmente está escondido nas cavernas do seu ser. E você já tentou de tudo para preencher esse espaço vazio, não tentou? Buscou no mundo lá fora o que só poderia ser encontrado dentro de si. Você se perdeu em um ciclo de busca e frustração, acreditando que algo ou alguém poderia te dar aquilo que você já tinha perdido de vista. O que você não percebeu é que a verdadeira transformação, a verdadeira paz, vem de dentro. Ele está voltando para te lembrar disso. A verdadeira cura só pode acontecer quando você parar de tentar preencher os vazios com as coisas erradas. E quando ele voltar, será tarde demais para continuar ignorando o que está em seu coração. Você estará pronto para enfrentar o que está escondido dentro de você? Ou continuará fugindo? O que você tem medo de perder? O que você tem medo de descobrir sobre si mesmo? A mudança é aterrorizante porque exige que você perca algo. Ela exige que você desista de quem você pensou que era, do controle que você tentou manter por tanto tempo. Ele está voltando, e com ele vem a oportunidade de se libertar de tudo isso. Mas você não pode ser livre sem antes abrir mão do que te aprisiona. O que você tem que perder, afinal? O que seria realmente uma perda se você deixasse ir tudo aquilo que te impede de ser verdadeiramente quem você nasceu para ser? O medo de perder a ilusão de controle é o que mais te segura e, ao mesmo tempo, é o que mais te impede de crescer. O que você teme? Ele está voltando
e você precisa estar preparado para deixar tudo isso para trás. A verdadeira liberdade não vem de manter o que você acha que possui, mas de abrir mão do que te prende. Você está pronto para essa entrega? As palavras que você tem dito para si mesmo, as mentiras que você se contou, as desculpas que você usou para justificar os seus medos, tudo isso é uma prisão invisível. E, quanto mais você se agarra a essas mentiras, mais você se afasta da verdade que está dentro de você. Ele está voltando, e com ele vem o momento de quebrar essas correntes. A única maneira de você ser verdadeiramente livre é olhar para o que você tem evitado. Você vai se libertar disso ou vai continuar preso, esperando por algo ou alguém para salvar você? A salvação não vem de fora, nunca vem. Ela vem de dentro, do momento em que você decide ser verdadeiro consigo mesmo. Ele está voltando, e quando ele chegar, a única coisa que você vai poder fazer é olhar para dentro e ver quem você realmente é. Você vai gostar do que verá? Há um medo que te acompanha. Você o sente em cada escolha, em cada movimento, em cada hesitação. O medo de não ser suficiente. O medo de não estar à altura. O medo de que, no fundo, você não seja quem pensa ser. O que você realmente quer da vida. Você sabe o que te move, o que te faz vibrar de verdade? Ou você tem se perdido em um ciclo de busca sem fim, tentando preencher um vazio que, no fundo, nunca vai ser preenchido até você se permitir ser quem realmente é? Ele está voltando, e com ele vem a última oportunidade para você deixar o medo para trás. Mas você vai estar pronto para isso. A verdade é que você nunca vai estar totalmente preparado. Nunca haverá um momento perfeito. Ele está chegando, e quando ele chegar, não será sobre estar preparado. Será sobre estar disposto a se render à transformação que está prestes a acontecer. O medo sempre vai estar lá, mas a verdadeira liberdade só virá quando você decidir ir além dele. O que você tem medo de perder? Se você se entregar à transformação, o que será de você? Quem será você depois disso? Todos esses anos que você passou se moldando, se protegendo, construindo a versão que você achou que o mundo esperava de você. E agora, você tem que se desfazer disso tudo. Ele está voltando, e a transformação será inevitável. A questão não é se você vai mudar, mas quando você vai aceitar a mudança. O medo de perder sua identidade é natural, mas o que você não sabe é que sem essa mudança, você nunca vai encontrar a verdadeira paz. Quando ele voltar, você terá a chance de finalmente se tornar a pessoa que nasceu para ser. E para isso, você precisará deixar para trás a máscara que você usou por tanto tempo. A verdadeira identidade que você tem dentro de si está esperando para ser revelada. E por mais que doa, ela é a única coisa que realmente vale a pena. Ele está voltando. E você tem a última chance de abrir mão das mentiras que você tem vivido. Você já percebeu que, quanto mais você tenta controlar a sua vida, mais ela escapa de suas mãos? Tudo o que você tem tentado manter está se desintegrando, e você ainda se agarra com medo de perder o que nem mesmo é seu. Você está pronto para soltar? Está pronto para finalmente se entregar ao que está por vir, ou vai continuar resistindo à força que ele traz? Quando ele voltar, não será mais uma escolha, mas uma necessidade. Você vai escolher viver na liberdade ou continuar nas correntes da autossabotagem. Ele está voltando, e quando ele chegar, não haverá mais tempo para hesitações. A única coisa que restará será o que você decidir fazer agora. Há um medo que te acompanha. Você o sente em cada escolha, em cada movimento, em cada hesitação. O medo de não ser suficiente,
o medo de não estar à altura, o medo de que, no fundo, você não seja quem pensa ser, o que você realmente não quer da vida. Você sabe o que te move, o que te faz vibrar de verdade? Ou você tem se perdido em um ciclo de busca sem fim, tentando preencher um vazio que, no fundo, nunca vai ser preenchido até você se permitir ser quem realmente é? Ele está voltando, e com ele vem a última oportunidade para você deixar o medo para trás. Mas você vai estar pronto para isso? A verdade é que você nunca vai estar totalmente preparado. Nunca haverá um momento perfeito. Ele está chegando, e quando ele chegar, não será sobre estar preparado, será sobre estar disposto a se render à transformação que está prestes a acontecer. O medo sempre vai estar lá, mas a verdadeira liberdade só virá quando você decidir ir além dele. O que você tem medo de perder? Se você se entregar à transformação, o que será de você? Quem será você depois disso? Todos esses anos que você passou se moldando, se protegendo, construindo a versão que você achou que o mundo esperava de você. E agora você tem que se desfazer disso tudo. Ele está voltando e a transformação será inevitável. A questão não é se você vai mudar, mas quando você vai aceitar a mudança. O medo de perder sua identidade é natural, mas o que você não sabe é que sem essa mudança, você nunca vai encontrar a verdadeira paz. Quando ele voltar, você terá a chance de finalmente se tornar a pessoa que nasceu para ser. E para isso, você precisará deixar para trás a máscara que você usou por tanto tempo. A verdadeira identidade que você tem dentro de si está esperando para ser revelada. E por mais que doa, ela é a única coisa que realmente vale a pena. Ele está voltando, e você tem a última chance de abrir mão das mentiras que você tem vivido. Você já percebeu que quanto mais você tenta controlar a sua vida, mais ela escapa de suas mãos? Tudo o que você tem tentado manter está se desintegrando, e você ainda se agarra com medo de perder o que nem mesmo é seu. Você está pronto para soltar? Está pronto para finalmente se entregar ao que está por vir, ou vai continuar resistindo à força que ele traz? Quando ele voltar, não será mais uma escolha, mas uma necessidade. Você vai escolher viver na liberdade ou continuar nas correntes da autossabotagem? Ele está voltando, e quando ele chegar, não haverá mais tempo para hesitações. A única coisa que restará será o que você decidir fazer agora. Você sente, não sente? O peso crescente, a pressão interna, como se algo estivesse se apertando ao seu redor. É como se as paredes da sua vida, aquelas que você construiu para se sentir seguro, para esconder suas fraquezas e medos, estivessem começando a desmoronar. E apesar de tentar se agarrar a essas paredes, você sabe que não há mais como evitar o que está por vir. Elas estão desabando lentamente, e com elas, as ilusões que você construiu ao longo dos anos para se proteger do desconforto, para se esconder daquilo que você realmente é. Ele está voltando, e você sente isso de uma maneira visceral, como se o próprio ar ao seu redor estivesse mais pesado, mais denso. A verdade que você tem ignorado por tanto tempo está prestes a ser revelada. O que você fará quando ela vier à tona? Você vai conseguir suportar a verdade ou vai se perder no caos que ela traz consigo? Essas paredes que você construiu são feitas de mentiras. Mentiras que você contou para si mesmo para poder sobreviver, para poder continuar vivendo como se tudo estivesse bem. Mas agora, as fissuras estão se abrindo, os pedaços estão se soltando e você sabe que não pode mais negar. Por quanto tempo você pode continuar se enganando? Por quanto tempo você pode manter essa fachada de controle, essa imagem de perfeição, enquanto a tempestade dentro de você cresce mais forte a cada dia? Você já tentou fugir de si mesmo por tanto tempo.
procurando respostas em lugares errados, buscando alívio nos lugares errados. Mas no fundo, a verdade sempre esteve aqui, esperando pacientemente por você. E Ele está voltando. Ele traz consigo a última oportunidade de finalmente confrontar tudo o que você tem evitado, tudo o que você tem escondido. Você vai ficar de pé e encarar a tempestade ou vai se render à destruição que ela traz? A resposta está em você e não há mais como escapar. Você já percebeu como, no fundo, você sempre soube que algo estava prestes a acontecer? Há essa sensação de que o tempo está se esgotando, de que não há mais como adiar a mudança que se aproxima. Por mais que você tenha tentado resistir, por mais que tenha se agarrado ao que é familiar, algo dentro de você sabia que esse momento chegaria. O que você tem medo de perder? O que você tem medo de deixar para trás? O que você tem medo de encontrar dentro de si mesmo? Porque no fundo, você sabe que a verdadeira transformação só pode ocorrer quando você estiver disposto a perder a segurança do que é familiar, do que já não te serve mais. E por mais assustador que seja, você também sabe que essa é a única maneira de se libertar. Ele está voltando e você não pode mais se esconder. O que você tem a perder não é o que você pensa. O que você tem a perder é o conforto da ignorância, a falsa sensação de controle. Porque, ao longo de sua vida, você tem se agarrado a coisas que não fazem sentido, a coisas que te mantêm preso em uma vida medíocre e insatisfatória, e você tem medo de enfrentar a verdade por trás disso. Mas não há mais tempo. Ele está chegando e você precisa estar preparado para finalmente confrontar tudo o que tem mantido escondido dentro de você. E quando a verdade finalmente aparecer, será como uma explosão. A verdade não chega com suavidade. Ela entra de forma brutal, esmagando todas as defesas que você levantou ao longo dos anos, rasgando todas as camadas que você colocou para proteger a sua vulnerabilidade. Porque a verdade não se importa com suas defesas. Ela não vai pedir permissão para te invadir. Ela simplesmente vai acontecer. Você já percebeu isso? Quanto mais você tenta se proteger, mais você se sente sufocado pelas próprias mentiras. Quanto mais você tenta evitar a transformação, mais a dor cresce. A resistência que você sente agora não é contra o mundo lá fora. A resistência está dentro de você contra a mudança que você sabe que precisa acontecer, mas tem medo de abraçar. Ele está voltando e com ele vem o poder de destruir todas essas defesas, de destruir todas as mentiras que te seguram. Mas a destruição não é o fim, é o começo. Quando tudo desmoronar, você terá a oportunidade de reconstruir. Mas você está pronto para se entregar a isso? Ou vai continuar se agarrando a uma vida que já não serve mais? A cada dia que passa, você se vê mais perdido, como se estivesse tentando correr contra algo que não pode ser controlado, como se estivesse tentando evitar algo que não pode ser evitado. Mas o que você está realmente tentando evitar? O que você teme tanto? Será que é a dor da transformação? O medo de perder o que você pensa que tem? Ou será que o que você realmente teme é a descoberta de quem você realmente é, sem as máscaras, sem as defesas, sem as distrações? Porque a verdade é que ele está voltando para revelar exatamente isso, quem você realmente é, no núcleo da sua essência. Não quem você acha que é, não quem você tenta ser para os outros, mas quem você realmente é, com todas as suas falhas, suas dores, suas fragilidades, suas sombras. E o que você vai fazer com essa verdade? Vai se esconder? Vai continuar se negando a ser quem você realmente nasceu para ser? Ou vai finalmente se entregar à liberdade que vem com a aceitação de si mesmo? Porque a transformação nunca vem com a promessa de facilidade. Ela sempre vem com a dor da renúncia,
com a dor de abandonar o que você acha que conhece, para se abrir ao que está além disso. Você está pronto para se render a essa transformação? Está pronto para deixar para trás tudo o que te mantém pequeno? Você tem medo de quem você vai se tornar quando todas as defesas caírem, quando a última mentira se desintegrar? Porque a verdade é que você está apenas começando a descobrir o que é realmente possível para a sua vida. Ele está voltando. E ele traz consigo a última chance de você finalmente se entregar à verdadeira liberdade. Mas a liberdade não é uma escolha fácil. Ela exige que você deixe para trás tudo o que você achava que era certo, tudo o que você acreditava ser seu. Porque, no fundo, nada do que você acumula no exterior pode te dar a paz que você tanto deseja. A paz só vem quando você se entrega ao processo de transformação, quando você deixa ir tudo o que te mantém preso. E quando ele chegar, você terá a chance de fazer isso. Mas será que você terá coragem de finalmente dizer adeus à sua antiga vida? Ou vai continuar vivendo na mentira, tentando evitar a única coisa que pode realmente te libertar? Ele está voltando. E com ele vem a oportunidade de se tornar quem você sempre deveria ser. Não quem você pensou ser. Não quem o mundo esperava que você fosse. Mas quem você realmente é, na sua essência mais pura e verdadeira. E a escolha está em suas mãos. O que você vai fazer com isso? O que acontece quando você finalmente se olha no espelho e não reconhece a pessoa que vê? Quando todas as histórias que você contou a si mesmo, todas as máscaras que usou, caem diante de seus olhos e você se encontra com uma versão de si mesmo que você tem se recusado a ver, ele está voltando. E com ele vem a última oportunidade de confrontar essa verdade. Porque por mais que você tente evitar, por mais que você tente se proteger, você sabe lá no fundo que tudo o que você tem feito até agora é uma tentativa de escapar de quem você realmente é. Você tem se perdido nas expectativas dos outros, nos papéis que se espera que você desempenhe, nas exigências que a vida impôs. Mas agora, quando o caos começa a se instalar e as verdades começam a se revelar, o que resta de você? Quem você é? Quando tudo o que você pensou que era começa a desmoronar. E aqui está a pergunta mais difícil de todas. Você vai ter coragem de se ver? Vai olhar para o que está em frente e aceitar que tudo o que você foi até agora não é o que você nasceu para ser? O que acontece quando as ilusões caem, quando as defesas se desfazem e você é forçado a confrontar o que estava enterrado lá no fundo, esperando para ser enfrentado? Ele está voltando. E você sabe que o tempo está acabando. O momento de decisão está chegando, e quando ele voltar, não haverá mais como adiar. Você terá que fazer uma escolha: encarar quem você realmente é ou continuar se escondendo atrás das mentiras que você construiu. E a grande verdade é que a libertação que você tanto busca só virá quando você se permitir ser quem você realmente é. Não quem você pensa ser, não quem os outros esperam que você seja, mas quem você, no fundo, sempre soube que era, mas teve medo de aceitar. Há uma força dentro de você que está esperando para ser despertada. Uma força que você tem tentado controlar, sufocar e esconder porque tem medo do que ela pode fazer. Você tem medo de se deixar ser quem você realmente é, porque no fundo sabe que isso exige uma transformação profunda. Ele está voltando, e essa transformação não vai ser fácil, mas será a única maneira de você se libertar das amarras que você mesmo criou. O que você teme mais? Se perder em quem você realmente é, ou continuar vivendo em uma prisão construída pelas suas próprias mãos? Porque o que você tem que entender é que a liberdade só vem com a destruição das correntes que te aprisionam. E essas correntes não vêm de fora. Elas vêm de dentro de você,
de suas crenças limitantes, do medo de aceitar sua verdadeira essência. Mas será que você está pronto para perder tudo o que tem se agarrado até agora? Para deixar para trás tudo o que te mantém na zona de conforto, tudo o que te impede de ser quem você realmente nasceu para ser? O que acontecerá quando você finalmente se entregar à verdade e à transformação que Ele traz? Ele está voltando e com Ele vem a promessa de libertação. Mas você não pode ser livre sem antes destruir tudo o que você tem usado como escudo. O que você vai fazer quando se der conta de que a única coisa entre você e a verdadeira liberdade é o medo que você tem de se perder? Ele está voltando para te mostrar que, na verdade, você nunca esteve preso. O que você achava ser suas limitações, seus obstáculos, eram apenas construções da sua própria mente, construídas por suas crenças e medos. E agora você tem a chance de se libertar disso tudo. Mas será que você vai aproveitar essa chance ou vai continuar se escondendo da verdade? A transformação nunca é fácil. Mas a verdadeira transformação nunca acontece sem dor, sem ruptura. Ele está voltando, e o que ele traz com ele é a oportunidade de finalmente romper com tudo o que te impede de ser quem você realmente nasceu para ser. O que você tem a perder? Será que você vai continuar se enganando ou vai finalmente aceitar que o tempo de se esconder acabou? O que você fará quando não houver mais lugar para se esconder? O que você fará quando se der conta de que não há mais como fugir? De quem você realmente é? Ele está voltando para te lembrar que a única coisa que te impede de ser livre é você mesmo. Então, aqui está a verdade. A vida que você tem hoje não é a vida que você foi destinado a viver. Por mais confortável que pareça, por mais que você tenha tentado convencer a si mesmo de que está tudo bem, você sabe que não está. Tinundi. Fundo, você sabe que existe algo muito maior esperando por você. Algo que está além das suas limitações, além das suas dúvidas, além dos seus medos. Você sente isso, não é? Esse vazio, essa sensação de que ainda falta algo. Mas que você tenha alcançado ou conquistado, sempre falta algo que você não consegue tocar. Ele está voltando para te lembrar disso, para te lembrar de que você está se enganando, tentando preencher algo que não pode ser preenchido com mais coisas, mais realizações, mais distrações. E a grande pergunta que você deve fazer a si mesmo é: por que você tem se escondido disso por tanto tempo? Por que você tem se afastado dessa verdade que está tão perto de você? O que você tem medo de perder? A sua identidade? O seu ego? Ou será que você tem medo de descobrir que, no fundo, não sabe quem você realmente é? Ele está voltando e ele vai te forçar a encarar essa verdade. Não há mais como escapar. A única maneira de realmente viver é se permitir ser transformado, se permitir morrer para a versão antiga de si mesmo, para dar espaço àquilo que você realmente nasceu para ser. Mas você está disposto a deixar ir quem você pensou que era? Está disposto a abraçar a transformação, mesmo que ela te leve para lugares que você nunca imaginou? A resistência que você sente, a dor que você está evitando, não é o que você pensa. Não é a dor do fim, mas a dor do começo. Ele está voltando e com ele vem a oportunidade de recomeçar. Mas o recomeço exige que você deixe ir tudo o que você tem se apegado até agora. As velhas crenças, as velhas histórias que você tem contado para si mesmo, os velhos padrões que têm te mantido na mesma vida insatisfatória. Eles precisam ser destruídos para que algo novo possa nascer. O que você tem a perder se finalmente se permitir ser quem você realmente é? Ele está voltando para te dar uma última oportunidade de se transformar, de se entregar ao desconhecido, de se libertar das correntes que você tem carregado. Mas a escolha é sua.
Você vai continuar se escondendo ou vai aceitar o convite para viver plenamente? Vai se perder na ilusão da segurança ou vai abraçar a verdadeira liberdade que vem com a transformação? Ele está voltando e você tem agora a chance de escolher. A última chamada está chegando. O que você vai fazer com isso? É curioso, não? Como ao longo de toda a sua vida, você se acostumou com o peso das suas próprias perguntas, como se elas fossem parte de quem você é, como se a incerteza fosse o seu lugar de repouso. Mas agora, à medida que o silêncio se instala, você sente que, de alguma forma, as perguntas começaram a mudar. Não mais em busca de respostas fáceis, mas agora elas se tornam convocatórias. Um chamado profundo para algo maior, algo mais verdadeiro. Ele está voltando, e não apenas como uma presença distante, mas como um eco que reverbera no mais íntimo de sua alma, pedindo para que você ouça não o som, mas a vibração. O movimento da vida, do que foi e do que está por vir, se desdobra diante de você como um rio sem volta. Você não está mais simplesmente esperando por algo. Você é agora parte da correnteza. O que você sentiu até agora é mais do que um aprendizado. É uma convocação, uma chave que girou dentro de você, e não há mais como voltar atrás. Na imensidão do que você experimentou, há uma verdade que fica, silenciosa, mas impossível de ignorar. As transformações não são sempre dramáticas ou anunciadas com grande fanfarra. Elas acontecem no silêncio das nossas escolhas, nas nossas desistências, nas nossas entregas. O que você acreditava ser um fim, na verdade, é apenas uma curva no caminho, porque a transformação não exige que você abandone o que você é, mas sim que você reconheça o que já está dentro de você e não foi vivido. Ele está voltando para te lembrar disso, para te fazer perceber que, ao olhar para o que você tem dentro, não há nada a temer, mas tudo a conquistar. Você, que se achava perdido, agora vê a si mesmo, mas de um novo jeito. E a imagem de quem você pensava ser desaparece como um reflexo na água, enquanto a verdadeira essência começa a emergir, nua, pura e cheia de possibilidades. O que foi desfeito em você não se perde, mas se transforma em algo mais profundo, mais radiante. Você percebe agora que ao longo dessa jornada não era o mundo que estava fora de lugar, mas a maneira como você o olhava. Cada peça quebrada, cada momento de dor e desespero foi, na verdade, uma oportunidade de te lembrar que a verdade não vem para ser entendida. Ela vem para ser vivida. Ele está voltando para te conduzir, para que, através de tudo o que foi vivido e sentido, você possa perceber que o caminho sempre esteve à sua frente. Você só não sabia vê-lo. O que está diante de você agora é a verdade que se dissolve nas camadas de medo, como o sol que queima a névoa pela manhã. A dor foi necessária para te mostrar que, ao fim da estrada, o que você realmente busca não é o que você já tem, mas aquilo que você deixou para trás e, finalmente, vai redescobrir. O que você precisa, você já carrega. E ao se permitir deixar ir aquilo que não te serve mais, você se aproxima cada vez mais de quem você realmente é. O eco do que você viveu agora ressoa em você. Não são palavras, não são frases, são sentimentos que se entrelaçam como raízes no fundo da sua alma. Uma realidade mais profunda do que você jamais imaginou. Porque a cada momento você foi moldado por aquilo que não compreendeu na hora, mas que agora começa a fazer todo o sentido. O peso da dúvida, o medo de perder, o medo de não ser suficiente, tudo isso estava apenas te preparando para o momento em que você poderia finalmente se ver, não como uma versão diluída de si mesmo, mas como a essência de quem você nasceu para ser.
E ao olhar para si, sem as camadas que te impediram de ver, você sente uma leveza, uma liberdade, um despertar que não pode ser traduzido em palavras, mas que ressoará com você por toda a sua vida. Ele está voltando. E agora você entende o que isso significa. Não é uma promessa, é uma realização. O despertar é aqui, é agora. O próximo passo não é para o futuro, ele já aconteceu dentro de você. Então, ao olhar para tudo o que vivenciou, ao sentir o peso e a leveza dessa jornada, há uma última verdade sussurrada no silêncio. Você não está sozinho. Nunca esteve. Ele está voltando. E com ele vem a certeza de que a transformação não é algo que acontece apenas no espaço entre o que era e o que será. Ela acontece dentro de você, no espaço silencioso entre um pensamento e outro, na quietude que só você pode escutar. Agora, você sabe que esse eco que ressoou ao longo da jornada continuará a vibrar, a desafiar e a inspirar, muito tempo depois do silêncio final. Porque no fim, tudo o que você viveu foi para que chegasse até aqui, até esse momento de reflexão silenciosa, de novo entendimento, de verdade absorvida. Ele está voltando, mas mais importante, você está voltando a ser quem sempre deveria ter sido. E com isso, o ciclo da transformação se conclui não com um fim, mas com o sussurro de um novo começo. Oração final. Senhor, aqui estamos diante de Ti, despojados de qualquer máscara, sem desculpas, sem barreiras. Não foi apenas um som que ouvimos, nem um simples vídeo, tampouco apenas palavras. Foi o Teu Espírito nos chamando, foi o Teu coração tocando o nosso. Agora, Pai, não queremos mais resistir. Nos rendemos, nos entregamos e retornamos ao Teu abraço. Não há mais espaço para a indiferença, não há mais justificativas para o distanciamento. Perdoa os momentos em que nos afastamos de Ti, os silêncios que guardamos, as omissões e os pecados escondidos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que ignoramos Tua presença, mesmo quando Teu amor clamava por nós. Mas hoje, Pai, a história é outra, porque Tu nos encontraste mais uma vez. E se ainda nos chamas, é porque a esperança ainda permanece. Restaura a fé que se apagou, sopra sobre as brasas que restaram e reacende a chama. Renova em nós o primeiro amor, arranca de nós a frieza, o peso, a dúvida, a culpa. Liberta-nos das correntes que ainda nos prendem, lava-nos, purifica-nos, Senhor. Penetra nos lugares mais sombrios da nossa alma e traz a Tua luz. Restaura nosso espírito, transforma nossa mente, toca, Senhor, o nosso coração. Espírito Santo, enche-nos agora com Teu poder, com Teu sopro renovador. Fortalece os fracos, acolhe os solitários, cura os corações feridos. Que este momento não seja apenas uma emoção passageira, mas o início de uma nova estação. Que a partir de agora, quem estava distante se aproxime, quem estava caído se levante, quem estava perdido encontre o caminho, que os cegos voltem a enxergar e que os secos voltem a florescer no Teu jardim. Pai, guarda cada vida que orou, que chorou, que disse, eu volto. Que Tua voz continue ecoando nos corações, mesmo depois que este vídeo se encerre. Que a transformação que começou aqui se espalhe como fogo, gerando frutos que permanecerão para sempre. E quando o inimigo vier com suas acusações, que cada um se lembre, Jesus já pagou o preço, Jesus nos chamou de volta e Ele estará conosco até o fim. Obrigado, Senhor, por ainda nos chamar, por ainda nos amar, por nos esperar, mesmo quando não merecemos. Em nome de Jesus, oramos, crendo, sentindo e vivendo este novo começo. Se essa palavra tocou o seu coração, não aguarde para si. Algo foi semeado em sua alma, algo que precisa ser cuidado, nutrido e espalhado.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a voz de Deus hoje. Alguém que está distante, alguém que o céu está clamando agora, alguém que talvez nem saiba que está precisando ouvir essas palavras. Deixe um comentário abaixo com sua experiência, sua visão, ou até mesmo aquela frase que ficou ecoando em sua mente, porque no final, tudo o que vivemos aqui é uma chama, e juntos podemos manter essa luz acesa. Se o Espírito Santo falou com você, compartilhe dizendo: Ele está voltando. Isso não é apenas um comentário. É um testemunho que pode alcançar vidas que nem imaginamos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as próximas mensagens que o Espírito tem revelado e clique em gostei se essa palavra tocou seu coração. Isso ajuda a espalhar esta mensagem e alcançar mais corações sedentos. Lembre-se, Deus ainda está chamando. E enquanto houver vida, há tempo para voltar. Até o próximo vídeo.